Primeiro domingo da Quaresma. Bem-vinda, comunidade orante, para prosseguir no itinerário que vai nos conduzindo na preparação, na oração, no jejum, na penitência e, de modo especial, no exercício da caridade para a celebração da vitória de Cristo, que é também a nossa vitória. Na quarta-feira de cinzas, iniciamos este tempo litúrgico especial, convidativo, para o mergulhar no mais profundo do nosso ser. E através da oração, que nos aproxima de Deus e, consequentemente, dos irmãos, através do jejum, que nos leva a renunciar para servir melhor. Através da doação da vida, da caridade que acolhe, da caridade que gera vida. Por isso, o grande convite que o Senhor nos faz neste tempo é para cultivar sempre mais uma espiritualidade comprometida, enraizada no coração da história humana, presente na vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Neste primeiro domingo da Quaresma, somos introduzidos na liturgia com um texto do livro do Gênesis, ao relatar toda a obra criada, o Senhor confia ao ser humano a administração dos bens criados. A desobediência é o primeiro sinal do afastamento que o ser humano experimenta em relação a Deus. O ser humano que recebe tudo como dom, mas a desobediência faz com que ele não mais reconheça aquele que tudo doou e ele também quer ocupar um papel de destaque e não mais na sua condição de criatura. Neste relato do livro do Gênesis, que apresenta a visão do Éden, o jardim que Deus cria e coloca o ser humano ali, e diz que tudo ele pode se aproximar, mas determinada árvore ele não pode tocar, nem também comer dos seus frutos. E conhecemos como a tentação, o desejo de alcançar aquilo que não é permitido, faz com que a ordem divina seja desobedecida. E por isso o ser humano vai se reconhecer nu. O ser humano vai reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, tudo isso que estava protegido pela graça do Senhor. E ao reconhecer essa condição de pecador, de desobediente à palavra, ele precisa trilhar um caminho de conversão, de mudança de vida, para acolher novamente a graça. E é desta forma que nós meditamos o Salmo responsorial, Salmo 50, que é um salmo que nos coloca na condição de pecadores diante de Deus, desejosos da sua misericórdia, da sua compaixão. E assim nós rezamos, nós cantamos neste dia: piedade, Senhor, porque pecamos.
Tende compaixão de nós, Senhor. Olhai com carinho a nossa condição frágil e fortalecei com tua graça a nossa vida. Não nos deixe no abandono, não nos despreze. Assim, o orante reconhece o seu pecado e se apresenta a Deus com o coração aberto para acolher a graça redentora, a graça libertadora. A segunda leitura, um texto da carta que São Paulo endereça à comunidade dos romanos. E assim ele começa o texto. Consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um homem. A sua desobediência abriu as portas para que o pecado encontrasse espaço. Prossegue São Paulo, também por um homem vem a graça. A graça do perdão, a graça da redenção. A graça que é superior ao pecado. Por maior que seja a culpa humana, ela não tem comparação com a grandeza da graça divina que perdoa um coração arrependido, que recoloca o ser humano no caminho da graça, da verdade, da justiça e, de modo muito especial, no caminho da caridade, da vivência do amor. A nossa condição humana é frágil. Está sujeita à desobediência, ao desvio do caminho, ao pecado, ao egoísmo, ao fechamento em si. A graça divina nos abre para uma vida nova. Tempo da Quaresma, tempo de rezar, de refletir e de se colocar nessa condição de crescer sempre mais nos valores que edificam a vida, crescer sempre mais no testemunho que mostra ao mundo, tão marcado pela mentira, pelo egoísmo, pela violência, o testemunho do amor que tudo transforma, através do diálogo, do acolhimento, do respeito e da convivência com as diferenças que se fazem presentes. Este é o caminho, este é o itinerário quaresmal que nós somos chamados a trilhar neste tempo. No Evangelho de São Mateus, Jesus é tentado por 3 vezes. E ele vence cada uma proposta da tentação com uma palavra que brota do coração do Pai, que vai fortalecer sempre mais a sua missão, o seu compromisso. Também nós somos convidados a caminhar com Jesus, o vencedor de todas as tentações. E elas permanecem hoje no mundo, mas não têm a palavra final. Quem tem fé não se deixa sucumbir, não se deixa abater, não se deixa vencer por nenhuma forma de tentação, por nenhuma forma de desvio do caminho que nos leva para a graça divina. Vivendo este tempo especial, também nós somos convidados a abrir os nossos corações para acolher
a campanha da fraternidade, que especialmente durante a Quaresma tem o seu momento forte de vivência, de testemunho, de convite para a conversão. Este ano, Fraternidade e Moradia é o tema proposto. Iluminados pela palavra de Deus, Ele veio morar entre nós. Vamos participar intensamente dos momentos de oração, de espiritualidade, de retiro, de via sacra, de encontros nas famílias, sim. Mas vamos, de modo particular, assumir ações concretas, ações vivas que demonstrem o nosso seguimento, que demonstrem o nosso compromisso com Jesus, de oferecer dignidade, especialmente moradia digna, para tantas famílias que são privadas deste direito, que é um direito sagrado. O coração de Deus se alegra quando seus filhos e filhas, unidos na mesma fé, fortalecidos com a mesma esperança e animados pela caridade que transforma, são capazes de acolher, de ajudar as pessoas. Ele veio morar entre nós. Que o tempo quaresmal, com todas as práticas que já são próprias deste tempo litúrgico, vamos reforçar com a vivência da campanha da fraternidade. Fraternidade e moradia. Lembrando que a moradia é a porta de entrada para todos os direitos. Moradia que vai além do espaço físico de acolhida. Moradia que significa afeto, carinho, acolhimento, respeito. Façamos valer cada dia a palavra do Santo Evangelho. Ele veio morar entre nós. E assim, testemunhemos para toda a sociedade que a graça é mais forte do que o pecado, que o amor vence toda forma de fechamento, de egoísmo, de afastamento do plano divino, que é vida plena para todos. Amém.